Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em seus corações. Hoje mais um dia, nós estamos na presença do Senhor, né? Louvando e bendizendo o seu nome, agradecendo a Ele pela oportunidade de passar por esse mundo e poder ser chamados de filhos de Deus. Que coisa mais linda, né? Boa noite, Rosane. Você agradecer a Deus por poder passar por este mundo. Tem tanta gente que... Paz, Val, tem tanta gente que diz, ai, não sei porque que eu nasci, não sei porque que eu tô aqui. Né? Você já falou isso quando você era adolescente? Eu já falei muito quando eu era adolescente, eu falava, boa noite, Alberto. Boa noite, Adriane. Acho que eu não tinha dado. Boa noite, Maria. Gente, presta atenção. Quantas vezes a gente falou, né? O que eu tô fazendo nesse mundo? Por que eu nasci? Porcaria de mundo. Você não falou, não? Pois é, eu falava quando eu era adolescente, que eu ficava dava com a minha mãe, né? Minha mãe me cortava em tudo que, graças a Deus que ela me cortava em tudo quanto era coisa que eu queria, ela sempre estava me tesourando. Mas hoje eu vejo por que eu nasci. Porque nasci, porque estou aqui. E o morrer, o que será para mim? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? Eu nasci, sabe para quê? Para ser chamada de filha de Deus. Eu nasci, sabe para quê? Para passar pelas aflições de Cristo nesse mundo. Eu nasci para poder herdar a vida eterna. Irmão, você tem que louvar a Deus por você ter nascido. Você tem que louvar a Deus pelas provas. Você tem que louvar a Deus pelas vezes que você cambaleou. Boa noite, Douglas. Pelas vezes que você falhou, mas o Senhor não deixou da tua mão. Boa noite, Tânia. Tá entendendo? Nós temos que louvar a Deus, nós temos que agradecer a Deus pelos dias bons, pelos dias maus, pelos dias chorosos, pelos dias alegres, pelos dias conturbados, mas em nenhum deles o Senhor nos deixou, e nenhum deles o Senhor nos abandonou. Lembra? Paz, Larissa, seja bem-vinda. Nenhum deles Deus nos abandonou. Não, Ele esteve conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco a todos os momentos. Você já agradeceu a Ele? Porque você é conhecedor da palavra de Deus? Você já agradeceu a Ele? Porque você, num belo dia que você estava apavorado da vida, o Senhor se manifestou a você. Você já agradeceu a Ele? Boa noite, Eliane. Shalom, Maria Rita. Você já agradeceu? Não agradeceu, não? Precisa agradecer. Precisa. Precisa agradecer porque nós nascemos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Por isso nós estamos aqui, né? Nós não podemos mais ter... Paz do Senhor, Rita. Nós não podemos mais ter aquela sensação de infância, aquela sensação de adolescente rebelde, né? Por que eu nasci nesse mundo? Eu não sei porque eu nasci nessa casa. Não é verdade? Não, você nasceu na família que Deus te deu. Sempre eu converso com alguns irmãos, né? E alguns deles falam para mim, né, que nasceram em famílias que eles não entendem por que eles nasceram, porque eles não têm nada a ver com aquela família. Eles pregam Jesus, paz do Senhor, Miriam. Pregam Jesus para a família não acredita, não quer saber. E eles ficam excluídos de um lado porque a família se reúne para dizer que ele é maluco ou que ela é maluca, né? Mas sabe por que Deus permitiu que nascesse nessas famílias desse jeito? Porque no dia do juízo final, boa noite, Maris, no dia do juízo final, não vai ter como escapar. Porque essa família vai olhar para aquela pessoa que eles desprezaram lá na presença do Senhor, e Deus vai falar assim, olha, eu coloquei o meu servo dentro da tua casa para me mostrar para você, e você rejeitou, até o teu próprio filho você rejeitou, porque você não acreditava nas palavras que ele dizia de mim.
e você rejeitou, e agora eu vou te rejeitar para sempre. Sai da minha presença. Vai ser desse jeito. Vai ser dessa forma. Aí você está achando que não vai ser? Vai ser duro. Vai ser choro e ranger de dentes. Quantas famílias que desprezaram os seus filhos? Quantas famílias que desprezaram a sua mãe? Não ouviram o que elas diziam? Desprezaram o seu pai? Chegaram a jogar o seu pai num asilo para não ter que ouvir falar de Jesus, porque esse velho gagá já está enchendo o saco da família falando desse Jesus. Quantas famílias vão ver esses velhos gagás lindos, maravilhosos, reluzentes, com corpos glorificados, com roupas, vestes de linho branco fino, vão olhar para si, vão ver eles destruídos, e aquela pessoa que eles jogaram, que nem iam ver, naquele asilo, nessas instituições, abandonaram esse pobre coitado lá, ou essa pobre coitada, vão olhar e falar: o que nós fizemos com o nosso pai, com a nossa mãe? Desprezamos eles. E agora estamos aqui, para onde nós vamos? Vamos para o lago de fogo e enxofre, que o bicho não morre. Irmãos, louva a Deus por Deus ter te chamado para a maravilhosa graça de Jesus. Louva a Deus pela tua vida. Você acha que a tua vida é tão medíocre, tão insignificante, mas é nessa insignificância de vida que você acha que você é. É aí onde Deus está com você. Sabe por quê? Porque se Deus desse para você largueza de vida, se Deus te desse abundância, se Deus te desse tudo que você imaginou na vida, você não estaria aqui hoje. Você não estaria buscando o reino de Deus, não. Mas Deus precisou trazer você na cordinha curta. Eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas. Deus me colocou na cordinha curta. Na cordinha curta. Sabe para quê? Para eu não me desviar da palavra de Deus. Porque se eu tivesse na corda longa, eu já estaria, meu irmão, 7 metros para baixo da terra já. 7 palmos para baixo da terra. E tinha perdido a graça de Deus. Mas não. Ele me sustenta. Ele me ajuda. Mas na cordinha curta. E eu gosto da cordinha curta. Eu amo a cordinha curta. Porque toda vez que eu preciso de algo, eu falo: Senhor, providencia, porque eu não tenho por onde, mas o Senhor tem por onde. Estou nas tuas mãos. E assim ele faz. E eu me sinto a mulher mais amada do mundo. Você se sente a mulher mais amada do mundo? Por Jesus? Você se sente? Você se sente o homem mais amado do mundo? Se sente? Pois é, eu me sinto a mulher mais amada. Eu não tenho nada. Eu só tenho 3 gatos velhos para puxar pelo rabo e 3 gatinhos pequenininhos para puxar pelo rabo. O resto não tem nada. Entendeu? Mas eu me sinto a pessoa mais amada desse mundo. Porque eu sou cuidada pelo Criador dos céus e da terra. Ele olha até os meus pensamentos, que eu nem chego a pedir para ele, mas ele enxerga o meu pensamento e prepara. Não, eu não sou melhor que ninguém, não. Mas eu me entreguei para ele totalmente. Eu fiz a minha entrega para ele. Por isso eu estou ainda aqui. Por isso ele está me sustentando. Por isso, como eu digo, eu não tenho uma vida faustosa, mas eu tenho uma vida de acordo com o que Deus quer. E Deus quer para mim a salvação. Então, meu irmão, eu estou buscando a salvação. Eu estou buscando o entendimento da palavra. Eu estou buscando aquilo que interessa. É estar com Cristo na glória. Tá entendendo? E eu tô aqui junto com vocês pra gente conversar, né? Pra gente dividir com todos aquilo que Deus tem ensinado, não só para mim, mas para vários irmãos. Eu vou conversando com um, com o outro, e vou observando os testemunhos, né? Vou observando os testemunhos. Acho tão lindo quando Deus trabalha, né? Eu tenho um testemunho
né? Tem uma pessoa que ela está, como é, adoentada, né? Adoentada assim, né? Colocou uma doença nela lá, né? E ela tá lutando, mas tá a coisa mais linda a luta dela. É linda a luta dela. Linda. Porque, graça e paz, Gilda, shalom, Sandra. Porque na luta dela, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa na casa dela. Deus está levantando a família dela no poder da oração. Deus está levantando a família dela no poder da oração. Eles se juntam para orar por ela. E isso está fazendo com que o Espírito Santo inunde a casa dela. E aonde há abundância do Espírito Santo, o mal tem que ir embora. Então essa pseudo-doença que ela tem vai embora no poder da oração da família. E sabe o que vai acontecer no final de tudo isso? Entendeu? Essa família já está sendo enriquecida pelo poder de Deus, porque o Espírito Santo começa a inundar o coração, começa a inundar as paredes da casa, começa a fazer uma maravilha, onde até a voz dessa pessoa está a coisa mais linda, aquela voz alegre, feliz, maravilhosa. Voz que muitas das vezes nós que estamos, né, que dizemos que estamos sadios, não temos. Mas você percebe o poder de Deus em cima dessa pessoa. E tem gente que não acredita no poder de Deus, ou tem gente que acha que estar doente é uma maldição. Irmãos, tem muita doença que não é maldição. Tem muita doença que é permissão do Senhor para provar o teu coração, para provar o que está aí dentro, para provar se você busca Deus além de todas as coisas. Se você busca Deus, meu irmão, além daquilo que você imagina, se você ama a Deus acima de tudo e todos, tá entendendo? Ô, meu irmão, em nome de Jesus, coloca a tua vida no altar, né? Coloca a tua vida diante da presença do Senhor, porque Ele em breve está voltando e nós precisamos estar preparados para esse momento glorioso. Eu não sei se vocês repararam, né? As notícias estão pipocando, né? O que nós conversamos ontem está aí na mídia, né? Um se defendendo, o outro atacando, e a coisa está correndo, né? Está correndo, o negócio está feio. Já está levantando, paz, Wesley, já está levantando outros, né? Com outros pepinos aí grave, né? Já está sendo denunciado outros, né? Outros evangeliqueis, né? Estão sendo denunciados. Irmãos, é um momento de revelação, é um momento de apocalipse. É o momento onde tudo que está escondido debaixo do tapete vai vir à tona, né? É o momento onde o justo vai fazer justiça, mas o ímpio vai ficar mais ímpio ainda. E isso começa dentro da casa de Deus, daqueles que se dizem de Deus. Presta atenção, quem você realmente é, em que lado você está, se do lado dos que vão ficar mais sujos ou se você está do lado dos que vão ficar mais limpos. Você precisa observar a sua vida, você precisa observar se você continua praticando imundície ou se você está saindo da imundície. Porque é o seguinte, meu irmão, se você pratica imundície com o nome de Deus na boca, o Senhor vai tirar você fora do rebanho. Vai. Porque nós precisamos, entendeu? Testemunho de Deus de voltar para o Brasil. Amém, Wesley, amém. Venha, meu irmão, venha, não demore, não demore. Não demore, porque a situação vai pegar feio e não vai demorar muito para pegar feio. Logo, os voos vão parar. Escuta isso. Pelo menos o trombeta desistiu de usar a força. Não, ele não vai precisar usar força. Ele já dividiu o mundo com o Putin. Vocês não viram isso hoje? Vocês não viram isso hoje? O trombeta já dividiu o mundo com Gog. A besta da terra fez a divisão hoje do mundo com Gog. Tá bom? Volta assim, Wesley. Em nome de Jesus, vou estar orando por vocês, para Deus abrir as porteiras para vocês virem o quanto antes, tá? Preste atenção, meus irmãos. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Ah, já está no Brasil? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Amém. Amém, meu irmão. Fica quietinho onde você tá. Entendeu? Não se desespere por nada. Tudo que você precisar, busca da parte do Senhor que Deus vai fazer. Não tenha medo, não tenha medo. Você já está seguro para o que vai ser no Brasil, que vai ser muito menos do que é lá em cima. Entendeu? Muito menos. Mas, irmãos, prestem bastante atenção. Nós precisamos nos preparar. Nos preparar. O Trombeta hoje, junto com o Putin, dividiram. Hoje eu tive. Ah, tá. Desculpa, Gilda. Eu ouvi, mas eu acho que eu estava tão apressada com tanta coisa que eu nem reparei. Mas depois eu passo para você. O Trombeta hoje dividiu o mundo com o Putin. Ele dividiu o mundo, né? Gog da terra de Magog, o príncipe Gog, hoje conversou com o príncipe da terra, né? Vamos colocar o príncipe da terra, que fica melhor, né, do que besta da terra, né? Que é o Trombeta. O Trombeta é o príncipe da terra. Ele é o príncipe que sobe da terra. Se não for a pessoa dele, ele nesse momento ocupa o cargo dessa pessoa. Entendeu? Nesse momento. Essa junção dos dois não vai fazer guerra nenhuma. Vai dividir. A Ucrânia passa a ficar do Putin e todos os países que eram da antiga União Soviética, e Trombeta fica com todo o restante do hemisfério. Entendeu? Uma parte da Europa, a Groenlândia, e o sul do mundo, que é aqui no Brasil. Entenderam? A América do Sul. América Central e América do Sul. Então já ficou determinado hoje. Mas essa aliança não vai para frente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei nos meus stories isso aí hoje. Deixa eu só ver aqui se eu acho aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Opa. Espera só um minuto. Deixa eu só achar aqui. Para eu mostrar. Eu achei bem interessante a colocação que eles fizeram, muito interessante. Mas será que não entrou? Espera aí. Só um minuto. Ai, meu Deus, será que não entrou? Não é possível, eu coloquei aqui. Deixa eu só ver, que eu coloco tanta coisa que eu me perco. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse. Não, não é. Pera aí. Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu pensei que eu coloquei ou não entrou. É do informante. O informante colocou lá. Como é que diz? Vocês viram que o Trump vai colocar de novo, né, os hospitais psiquiátricos, né? Ele disse que é para colocar indigente lá. Não é indigente, somos nós, aqueles que não aceitarem a marca da besta, tá? Aqueles que não aceitarem a marca da besta é o que vai... Olha aqui, ó, aliança de Putin, aqui tá dizendo aliança de Putin com como é que diz? Com o Trump. Vai ser selada no Alasca, tá? Deixa eu colocar aqui. Trump diz que seu conselho de paz pode substituir a ONU. São tudo coisa que vocês já estão vendo, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Gente, eu coloquei, tenho certeza que eu coloquei aqui, não tô achando. Não entrou. Engraçado, não entrou os istos que eu coloquei. Mas é isso aí. Mas lá tá dizendo, né? Paz do Senhor, Esther. Boa noite, Fatinha. Lá tá dizendo da aliança que eles fizeram. Então não vai precisar de armas, tá? Outra coisa, o povo tá desesperado porque as armas que os Estados Unidos têm são armas supersônicas. Elas mexem na mente, elas mexem no estômago, elas mexem, então eles não estão querendo mexer com ele. Presta atenção, né? Mas é isso aí, nós estamos vendo o mundo aí se pegando,
né? O tabuleiro do final já está montado, né? Ah, é mesmo. Deixa eu pegar meu caderno que tá ali dentro, gente. Peraí que eu vou pegar aqui. Se vocês puderem, ela vai, por enquanto, vai continuar aqui, né? Por enquanto vai continuar aqui. Vamos ver o que eles vão resolver, né? Agora nesses dias é que eles vão resolver essa situação. Eu acredito que eles vão ter que sair, porque a Bíblia diz que o dragão dá o poder à besta, né? O dragão vai dar poder à besta. Então, se vocês tiverem interesse em anotar, eu anotei aqui, eu achei isso aqui na internet, maravilhoso. Eu pesquisando algumas coisas, acabei caindo nisso aqui. E eu gostaria que, se você puder anotar, anote o que eu vou te passar, porque é do seu interesse e é aquilo que você precisa armazenar. Você não vai armazenar para ficar de barriga cheia. Você vai armazenar para permanecer vivo. Escutou o que eu falei, né? Pois é. Primeiro alimento que você deve armazenar é mel. O mel, irmão, dura mais de 1000 anos. Boa noite, Berenice. Foi achado mel nos sarcófagos dos como é que diz? Dos faraós. 3000 anos o mel estava lá intacto. Então, armazene mel. Mel, ele cura a ferida. Você coloca o mel numa ferida, ele cura. Você come uma colher de mel, você tem energia para andar. Ele tira dores na garganta. Ele é um remédio potencial, além de ser um estimulante para você. Entendeu? Então, armazene mel. Armazene arroz branco. Ele dura mais de 3 anos. O arroz dura mais de 3 anos. Nós precisamos armazenar para 6 meses. Não armazene para mais que isso, não há necessidade. Armazene para 6 meses, pelo menos. O arroz branco dura até 3 anos. Você abre o saco do arroz, coloca esse arroz numa garrafa PET, enche com alho e, como é que chama? Louro, que você não dá caruncho, não dá nada, tá certo? Sal, tenha sal em quantidade, exato. O mel é antibiótico natural, exatamente. Olha isso aqui. Sal, armazene sal em quantidade. O que você precisar, o sal ele te mantém de pé, o sal ele é elétrico, mas eu não tô falando, arroz de 2020 tá bom. Exatamente, eu tenho aqui guardado desde aquela época, Paula, desde 2017 que a gente se conheceu, né? Desde essa época eu tenho arroz armazenado, tô usando ele agora, entendeu? Olha aqui o sal, mas compre sal, sal grosso. Se você não achar sal de gado, compra o sal grosso. O sal, se você colocar um pouquinho de sal na água, ele te reanima. Ele coloca os teus músculos para trabalhar, tá? E outra coisa, você pode, vamos supor que você vê um animal que você precisa matar para comer, você salga o resto da carne com ele, entendeu? Você salga o resto da carne com ele. Você precisa se manter em pé, o sal faz isso. Você pode salgar a carne, você pode até colocar ferida. É sal Mossoró, esse é o melhor sal que tem, tá? Quarto, açúcar branco. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, açúcar faz mal. Faz mal para quem consome demais. Esse exatamente, sal vai ser moeda de troca. Sal vai ser moeda de troca. Até lavar o cabelo, você pode lavar o cabelo com sal. Você sabia disso? Até lavar o seu cabelo, você pode lavar ele com sal. Ele desinfeta o couro cabeludo. Olha aqui, ó. Açúcar branco. O açúcar branco não presta, irmãos, quando a gente está em quantidade com ele, quando a gente está enchendo a cara de doce. Mas na hora da necessidade, ele é vital. Ele é fonte de energia rápida. Ele fermenta bebidas, ele faz as frutas durarem. Você coloca açúcar numa fruta, você tem essa fruta por vários dias. Presta atenção, meu irmão. Shalom, Viviane. Quinto, vinagre natural. É uma ferramenta
maravilhosa. O vinagre serve porque você, Keila, você vai ter que ter moeda de troca, meu irmão. Às vezes você não vai ter uma coisa e a pessoa não vai ter a outra. Vocês vão trocar o que precisa, entendeu? É como era no tempo do feudalismo, era o escambo, né? Que chamava escambo. Olha aqui, vinagre natural. É uma ferramenta, ele conserva alimentos, ele é remédio, tá? E o vinagre, além de tudo, ele desinfeta feridas, ele é uma maravilha. E o vinagre te mantém de pé. Então, compre vinagre em quantidade, entendeu? Compre vinagre em quantidade. E até para lavar o cabelo, você mistura vinagre, sal e lava a cabeça. É um shampoo maravilhoso, um shampoo maravilhoso. Grãos secos, feijão, lentilha, né? Feijão, lentilha, milho. Compre. Essa comida, ela te dá resistência e ela germina. O melhor de tudo é isso, é que ela germina em qualquer tempo. Entenderam? Leite em pó ou leite condensado. Presta atenção, leite em pó ou leite condensado. Ele se reconstitui com água. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, tem químico nele. Meu irmão, na hora do desespero, na hora da fome, você não está olhando se vai ter químico ou não. Tá? Eu te aconselho a comprar leite condensado. Não deixe de ter leite condensado. Entendeu? Café instantâneo. O café instantâneo não é como o café que você tem que coar. Você põe um pouquinho d'água, você já tem ele. Entendeu? Paz de Deus, Fabiana. Café instantâneo, ele estimula o teu corpo, ele desperta você. Tá entendendo? Especiarias secas, 9 especiarias secas, cravo, canela, orégano, isso tudo é remédio natural. Você precisa ter. Até miojo vai na hora da fome. Exatamente. Entendeu? Presta atenção. Agora, presta atenção nesse aqui que eu vou falar, hein? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Álcool destilado. O que é álcool destilado? É pinga. Pinga 51. Vamos colocar pinga 51. Irmã Ruth, que pecado que você está falando. Não, meu irmão, eu não estou falando para você beber pinga. Eu estou falando que você precisa ter para fazer remédio. Ela é mais... o álcool dela é mais puro do que o álcool 70. Se você tiver pinga em casa, você faz remédio, você coloca a erva nela, ela vai se transformar num remédio, ela serve para curar, tampar a ferida, estancar a hemorragia. Presta atenção, irmãos, tá? Então, isso aqui são dicas. Esses são os 10 alimentos que você deve ter com certeza na tua casa. Tá? Presta atenção. O álcool destilado, ele serve até para você limpar. A pinga 51 serve até para você limpar. Exatamente, serve até para o frio. Entendeu? Essas daí, esses que são destilados. Entendeu? Esses estão destilados. Façam, isso aí mesmo, eu tenho aqui o alambique para fazer garrafada de babosa para meu irmão, exatamente, entendeu? Então, presta bastante atenção. Não deixe de ter essas coisas, não deixe de ter, porque a gente não sabe se tem uma machucadura, se você precisa de alguma coisa, e esse álcool destilado, né, do que eu conheço é a pinga 51, que eu vejo no mercado, eu vejo o pessoal falar, que é um dos mais puros, né? Tenha, para que você possa ter condições de em qualquer eventualidade, você tem algo ali para fazer um remédio, entendeu? Exatamente, remédio, ele é maravilhoso, maravilhoso. Então, estão as dicas: mel, arroz branco, sal, açúcar branco, vinagre natural, pode ser o vinagre de álcool, ou vinagre de maçã também é bom. Grãos secos, leite em pó, gente, milharina, fubá, essas coisas, irmãos, entendeu? Os bolinhos se você lembra a receita, Paula, desses bolinhos, foi você que copiou, não foi? Eles fazem um bolinho em Israel, shalom, pastor,
Eles fazem um bolinho em Israel. A Paula, se não me engano, a Paula anotou a receita deles. Eu anotei, mas eu perdi meu caderno que eu anotei na época. Comprem milharina, comprem flocão, entendeu? Então veja, Paula, veja isso daí. Se você puder passar pra gente a receita, nós te agradecemos. Beleza. Prestem atenção. Prestem atenção, olha aqui, ó. Então é mel, arroz branco, sal, açúcar branco, vinagre natural, grãos secos, leite em pó ou condensado, polvilho ou maisena também, café instantâneo, especiarias secas, álcool destilado. Outra coisa que você deve ter que faz o efeito do ovo. Como é que chama, gente? Deixa eu lembrar o nome. É uma semente que ela faz o efeito do ovo. Você deixa ela na água, ela fica na consistência do ovo. Você pode fazer bolo, você pode fazer com polvilho, você faz essa... como é que chama? Senhor Jesus, é uma que o pessoal toma para encher o estômago. Não é lixia, como é que chama aquilo lá? Meu pai do céu, como é que chama? É um grãozinho, linhaça. Obrigado, Adriana, obrigada, é linhaça. Exatamente, a linhaça, você coloca uma colher de linhaça na água, ela tem a mesma consistência do ovo. Cada colher de linhaça é como se fosse um ovo. Então você tem como fazer bolo, você tem como fazer essas coisas. Então, compre linhaça, é coisa barata. Não é a chia, é linhaça. É coisa... Ou é a chia? Eu já nem lembro mais. Tem a chia também, eu tenho a chia aqui, eu tenho a chia. Enlatados, mas, ó, presta atenção. A chia também, eu tenho a chia aqui também. A chia aqui eu coloquei ela no suco de uva, ela incha como se ela fica parecendo como é que fala? Ela fica parecendo uma geleia, entendeu? Exatamente, tem centangênico. Então procurem esses alimentos que não são tão caros. Gente, presta atenção, se você pegar R$200 por mês e começar a armazenar, você faz um estoque para 6 meses rapidinho, entendeu? Você faz um estoque para 6... chia ou linhaça. Agora, para ficar como é que fala? Para você ficar como a gema do ovo, é a linhaça, tá? É a linhaça. Ela funciona igualzinho a gema do ovo. Entendeu? Para fazer bolo, para fazer pão. Ela funciona igualzinho a gema do ovo, tá? Então, prestem bastante atenção. Esses são os alimentos. Comprem pelo menos para 6 meses. Tenha o alimento estocado pelo menos para 6 meses. Presta atenção. Mel, tenha mel, pelo menos uns 5 litros, uns 5 quilos de mel em casa você deve ter. Não deixa de ter mel na tua casa. Não deixa de ter. Mas, irmãos, nós estamos fazendo um estudo aqui, pegando os capítulos da palavra, para a gente ver em que lugar nós estamos, como vão ser as coisas, qual é o capítulo que se conecta com qual capítulo, para que nós saibamos como vai acontecer tudo. Porque é muito fácil a gente ler os capítulos, mas a gente não sabe conectar eles, aonde que eles estão ligados entre si. E a palavra de Deus, ela se liga. Então eu quero ler com vocês aqui 3 capítulos de Zacarias. Irmã Ruth, 3 capítulos você vai ler. Eles são pequenininhos, não são grandes não, tá bom? E mais um de Apocalipse, tá? Vamos lá? Porque nós vamos passar do dia de Yom Kippur, que vai ser o dia da segunda vinda de Jesus. Presta atenção. A trombeta vai soar na festa das trombetas. Escuta bem isso. A trombeta chamando os crentes para o encontro com Cristo nos ares soa na festa das trombetas. É o toque da última trombeta. São 100 toques de trombeta na festa das trombetas. O último toque avisa que o mundo, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Certo? Mas o que vai acontecer nesse último toque? Esse último toque
né? Nós vamos subir aos céus, vamos estar com Cristo enquanto as coisas aqui vão andando. E agora chegou a hora de Yom Kippur. Chegou a hora da descida de Cristo com a sua igreja, com todos os seus santos, santos anjos e santos escolhidos. Shalom, Aninha. Presta atenção. Então vamos lá, vamos ler, né? Vamos ler isso aqui. Capítulo 12 de Zacarias. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Por um acaso, Israel não está sendo um copo de tremor sobre todos os povos do mundo? Por acaso Israel não está aí? Não está aí? Sendo, como é que fala? É a pedra de tropeço para todo mundo tropeça nele. Todo mundo quer brigar com Israel. Todo mundo é contra. O mundo gira em torno de Israel. E acontecerá naquele dia, que dia? O dia do Senhor, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela, certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Presta atenção. Então, quer dizer, Israel é uma pedra de tropeço. Ninguém gosta de Israel. Todo mundo quer destruir Israel. Enquanto Israel não existia, estava tudo quieto. Tudo quieto. Israel veio a existir, a coisa pipocou. Todo mundo agora é contra, todo mundo quer lutar contra. Irmã Ruth, mas lá o governo não é um governo SI, né? É um governo SI, né? Ponto. NIS, ponto, né? Tá, né? Pois é, meu irmão, é um governo desse mesmo, mas não tem problema, porque a profecia de Deus vai se cumprir. Não importa quem esteja lá, todos eles estão debaixo dos fios de Deus. Todos eles estão debaixo dos fios de Deus. E acontecerá naquele dia que farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados. Deus vai despedaçar. Deus vai mostrar a glória dele em cima dessa gente. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos. Não está dizendo como cavalos, como Ezequiel ontem nós vimos que não tem como João diz, como isso, como aquilo. Daniel também fala, né, como isso, como aquilo. Não, aqui está dizendo cavalos e de loucura os que montam sobre eles. Isso aqui é naquele dia, no dia do Senhor. Ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei meus olhos. Olha isso. E sobre a casa de Judá abrirei meus olhos. E ferirei de cegueira os cavalos dos povos. O que é esse aqui, abrir os olhos? Deus vai abrir os olhos. 12 de Zacarias, Gilda. Deus vai abrir os olhos do povo de Israel, o povo de Judá. Essa escama que tem nos olhos deles, de Jesus, que eles não acreditam que Jesus é Deus, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, essa escama vai cair. Esse véu que tem sobre eles vai ser tirado. Tá aqui. Olha aqui, ó. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Eles vão entender, eles vão reconhecer. Esse é o dia do arrependimento, esse é o dia do perdão, é o dia de Yom Kippur. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. Quer dizer, Deus vai restituir a força para eles.
E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Isso aqui já é milênio, é lá. Aí vem dizer que o Brasil é Israel, pelo amor de Deus. E tem outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui. Tem um pessoal aí pregando, né, que como é que diz? Eles estão pregando o Apocalipse do Alcorão. Tem um pessoal crente pregando o Apocalipse do Alcorão. Eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que mesmo que desça um anjo do céu para dar um novo evangelho, não é para acreditar. E os crentes estão dando ouvidos para o Alcorão que foi ditado por um anjo para Maomé. É que nem os mormons. A Bíblia deles foi ditada pelo anjo Moroni, que eu não sei nem o nome do anjo direito lá, Moroni, sei lá como é que é o nome do cara. Irmãos, a palavra de Deus é clara, nem que desça um anjo do céu com outro evangelho, não creiais. E hoje eu parei para ouvir, aliás, apareceu para mim, crentes que estão fazendo do Apocalipse nosso aqui o Alcorão. Ô meu irmão, isso é mentira. Mentira do Satanás. Presta atenção, a palavra de Deus, eu não preciso de outro lugar. Eu preciso da palavra. Eu não preciso do Alcorão, eu não preciso do livro de Mormons, eu não preciso do livro de Testemunhas de Jeová, eu não preciso da Ellen White. Não, a palavra de Deus, ela se declara. A palavra de Deus ela é suficiente para nos elucidar de tudo. Então fique esperto com isso, hein? Fique esperto. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, no mesmo lugar mesmo em Jerusalém. Então, para você ver que o Brasil não tem nada a ver com Jerusalém. Brasil tem sim. Aqui foi colonizado pela tribo de Azer. Aqui foi colonizado, Salomão pegou ouro do Brasil. Então, o Brasil tem tudo a ver com Israel. Mas ele tem uma aliança de povos. Não que aqui seja, entendeu? Não que aqui seja, como é que diz? Israel. Não, tem um monte de crente aí dizendo que o Brasil é terra prometida. Terra prometida da onde? O Brasil é uma terra abençoada. Prometida não. Terra prometida é lá. Tá aqui, ó. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. Ele está contando como vai ser esse grande dia em que Jesus vai começar a aparecer nas nuvens do céu. As escamas vão cair. Eles vão chorar por aquele que eles penduraram no madeiro. Eles vão começar a entender o plano de salvação. É nesse dia, o dia do Senhor. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Eles vão ter força, eles vão revigorar, porque Deus os fará reconhecer a Jesus Cristo. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha, irmãos, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim. Eles vão olhar para Cristo vindo. A quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito. Eles vão chorar amargamente por ele,
como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão ver que eles mataram, que eles repudiaram aquele que verdadeiramente era o Deus, era o Filho de Deus sobre a terra, aquele era o Messias. Vai haver um reconhecimento, porque Deus vai fazer cair as escamas dos olhos deles. Naquele dia será grande o espanto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. E a terra planteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. Interessante, né? Fala de Natã, né? Davi, Natã. Depois qualquer hora eu vou falar sobre isso aqui. A linhagem de Jesus, ela não vem só de Salomão, ela vem de Natã. Interessante isso, o irmão de Salomão. Deus preservou ele. Interessantíssimo isso aqui. A linhagem da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte. A linhagem de Simei à parte e as suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte e as suas mulheres à parte. Exatamente, será como o segundo encontro de José com seus irmãos, José, ele é a personificação de Cristo, né? Lá atrás. Vai ser como as 11 tribos se encontrando com a 12ª, né? Que coisa linda, né? Deus vai abrir os olhos deles e eles vão, nesse tempo todo, com a batalha de Armagedon acontecendo, né? Com Gog e Magog vindo para cima deles, o anticristo lá, olha o cenário, o anticristo lá em Gaza, com as suas tendas em Gaza, Gog e Magog vindo para pegar o anticristo, porque eles fizeram um acordo e não deu certo, que é o acordo que estão fazendo agora, é o acordo que hoje foi celebrado por Putin e trombeta. Esse acordo não vai dar certo e Gog e Magog vai sair de lá terrivelmente irado contra o trombeta ou quem estiver no lugar do trombeta, que vai estar com as suas tendas em Gaza. E vai vir contra Israel, já vai aproveitar, já vai fazer tudo junto. E nesse meio tempo, Deus vai começar a tirar as escamas dos olhos desse povo. Olha, gente, que coisa, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E agora, essas linhagens começam... só de ler essa passagem já me alegra e choro, exatamente, para será lindo esse encontro. Vai ser maravilhoso. E Deus agora começa a tirar as escamas dos olhos dos judeus e dos israelitas, e eles começam a ver que a quem eles mataram... Boa noite, Meire. Não, fica tranquila, minha irmã. A quem eles mataram, né? É realmente o Messias. E eu acredito que a trombeta está soando... Eles estão brigando aqui embaixo, a trombeta soando, o povo correndo para um lado e para o outro, e eles vendo Jesus vindo. Eles vendo Jesus vindo. Naquele dia, o dia do Senhor, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Olha isso, a fonte não é qualquer fonte, é uma fonte contra o pecado e contra a impureza. Enquanto Jesus está descendo... Está acontecendo tudo isso. Vai abrir uma fonte para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, no dia do retorno de Cristo, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos. Lá em Israel é cheio de ídolos, irmãos, é cheio. Até Moloque tem lá. Até Moloque, aqui ó. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas, e o espírito da impureza. Vai ser uma limpeza. Para que haja arrependimento, Deus vai tirar o véu. No que tira o véu, eles mesmos vão tirar os ídolos. Eles vão fazer a vontade de Deus. O espírito de impureza vai sair do meio de Jerusalém, de Israel. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás.
porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram, os traspassarão para não profetizar. E acontecerá naquele dia, no dia do Senhor, que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão. Quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos, para mentirem. Irmãos, eles vão ter uma mudança radical, porque o véu da ignorância vai cair. E eles vão começar a enxergar o correto. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra. Eles vão se arrepender, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, olha isso, que feridas são estas nas tuas mãos, eles vão falar para Jesus. Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Que coisa mais linda. Isso tudo vai acontecer no espaço de tempo da volta de Jesus. Não pense que Jesus vai chegar no Monte das Oliveiras no estalar de dedo, não. Ele vai vir no céu. Sabe por quê? Porque o povo vai correr para os bunkers, eles vão ver a glória de Deus e vão correr para se esconder. Então eles vão ter tempo de se esconder, porque Jesus vai voltar devagar. Ele vem, mas ele vem devagar nas nuvens, eles vão ver por dias a vinda de Jesus. Eles vão ficar, a terra vai bradar. E eles vão ter tempo para falar, meu Deus, que feridas são essas? E ele vai falar, foi as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos ou dos meus amigos. Ó espada, erga-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, ele está falando agora já do tempo de Jesus. Espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Por isso eles estão fazendo os bunkers, exatamente por causa da vinda daquele que vem. Exatamente, não é por causa da bomba atômica. A bomba atômica é a vinda de Jesus. A bomba atômica deles é a vinda de Jesus. Que coisa maravilhosa. Ó, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela, ó, toda a terra, as duas partes dela serão extirpadas. Quer dizer, vai morrer 2/3 da população do mundo. E expirarão, mas a terceira parte restará nela. Quando Jesus vier a trombeta soar e ele começar a descer do céu com todos os seus santos, vai só ter aqui a terça parte da terra. E farei passar essa terça parte pelo fogo. Que fogo é esse? A guerra. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, essa terça parte invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Esse é o dia em que começa Yom Kippur. É o dia que começa, meu irmão, a reconciliação de Jesus com o povo de Israel. É quando começa, o véu dos olhos deles cai e começa a reconciliação. É nessa descida do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. É esse dia em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Exatamente, é o remanescente. Boa noite, Suzana. Olha aqui, ó. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas. Olha isso. As mulheres serão forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. E o Senhor sairá e pelejará com estas nações. É a vinda dele, ele vem vindo, e eles vão ver tudo isso.
E agora Jesus já está quase chegando. E lá do céu os relâmpagos já estão dando em cima desse povo. Em cima desse exército de Gog e Magog. E eles já começam a se matar, porque eles estão vendo a glória de Deus, eles começam a ficar atônitos. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Agora chega o momento em que ele chega. Agora ele chegou. Agora ele chegou. Estão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo meio dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Jesus está descendo, o monte está se abrindo, que já está lá se abrindo também agora, já começou a se abrir. O monte se abrindo e o povo passando. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, que não foram levados cativos, vão passar fugindo. E fugirei pelo vale dos meus montes, e fugireis assim como fugiste nos dias de Uzias, o rei de Judá. O terremoto de Uzias é o terremoto que está para dar aí. Eles estão aguardando, cada 100 anos esse terremoto acontece. Rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. Quem são todos os seus santos? São os santos anjos e os santos que foram glorificados por Deus, que agora são como anjos do céu, aqueles que foram no arrebatamento. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. Quer dizer, o mar, eu acredito que é o mar ou é o mar da Galileia ou é o mar Morto, e o ocidental é o mar Mediterrâneo. No estio e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra, se cumprindo a 7ª trombeta, e os reinos de Deus vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Um será o Senhor e um será o seu nome. Tem gente aí, tem um monte de gente aí que anda me falando, irmã Ruth, o nome de Jesus não é Jesus, o nome de Jesus é Yeshua, Yahshua. Meu irmão, tá aqui escrito, ó, se você tá achando que não pode ter o nome de Jesus em outras línguas, você tá muito enganado, tá? Aqui tá escrito, ele sabia que o nome dele ia ser corrompido, ele sabia um monte de coisa, mas ele não tá ligando para o que essa boca fala o nome dele, ele tá ligando para o que o coração daqui a boca faz parte, clama. O coração que clama, clama a Yeshua. O coração que fala Jesus está chamando o Rei de Reis, Senhor de Senhores. E está escrito aqui, se você não leu ainda, você precisa ler. Está escrito aqui. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Então, meu irmão, naquele dia, esse monte de nome que tem de Jesus vai tudo acabar. Porque ele vai mostrar para nós qual é o nome dele verdadeiro. Você entendeu? Não é o nome dele da terra, é o nome dele verdadeiro, que ele usa lá no céu. Porque o céu e a terra vão se fundir. Então tá aqui, ó. Você fica aí brigando, perdendo, sabe, discutindo, boa noite, Claudete, discutindo por causa de nome. Ô, meu irmão, pelo amor de Jesus, presta atenção, acorda pra vida. Acorda pra vida. Se nós vamos saber o nome dele verdadeiro lá, por que eu vou discutir aqui agora? Para com isso, nem lá não vou discutir, porque vai ser um nome só para todo mundo. Toda a terra em redor se tornará em planície. Você lembra que nós temos um monte, vai sumir tudo os montes.
Desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema. Aqui já é milênio. Agora, Jesus, quando põe o pé no Monte das Oliveiras, ele começa a dar início ao reino milenar de Jesus Cristo. Ele vai fazer o julgamento, né, do trono de Cristo, vai julgar as nações, vai julgar os reis da terra, vai dar galardão ao povo, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, maldição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam, quer dizer, o Armagedon, quer dizer, Gog e Magog. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Isso é a batalha de Gog, irmãos. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhe apodrecerá a língua na sua boca. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é explosão nuclear. Mas da onde que vem essa explosão nuclear? Do Todo-Poderoso. Quando Jesus estiver descendo, ele não vai descer somente descer, não. O céu vai se transtornar. Relâmpagos, trovões. Você acha que relâmpago é o quê, meu irmão? Relâmpago é ação, como é que diz? Como é que fala? É a ação nuclear. Entendeu? Presta atenção, o que vai fazer eles enrolarem a língua, apodrecer a língua e tudo mais, é a ação nuclear, cósmica, que vem com Cristo. Tá entendendo? Isso aqui, eles vão provar do que eles estavam tentando fazer, quebrar o domo, eles vão provar isso. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro, vai fogo amigo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, olha aqui, ó. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano. Então, para você ver que vão ter nações na terra. Os que sobrarem desse 1/3 que vai sobrar, que não são convertidos, eles vieram para guerrear contra Jerusalém. Eles vão reiniciar a terra para o milênio. E eles vão ter que subir de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas. Por que eles vão celebrar a festa das cabanas? Porque vai ser a última festa a ser completada. Como? Quando, no final do milênio, quando Satanás for solto e ele vai enganar as nações e Deus mandar fogo do céu e destruir tudo, diz que Deus vem habitar com os homens na terra, vai descer a nova Jerusalém e o trono de Deus desce com ela. Ali ele vai tabernacular com os homens. Entendeu? Então, por isso vai ser celebrada a última festa, no milênio todo, a festa das cabanas. Todos os povos da terra vão ter que ir para celebrar essa festa em Jerusalém. Olha isso. E acontecerá se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, porque o Egito vai ter o Brasil, vai ter os Estados Unidos, a América Central, vai ter tudo, Europa, tudo. Se os egípcios não subirem, nem virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem
a celebrar a festa das cabanas. Ele repete várias vezes. Naquele dia se agravará sobre as campainhas dos... Aliás, naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos. Santidade ao Senhor. Que lindo, né? E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem, não será sacrifício, presta atenção, não vai ser sacrifício para arrependimento. Isso aqui é um sacrifício de louvor. Um sacrifício que eles vão sacrificar os animais para o povo aprender. Serão sacrifícios de exaltação ao Senhor. Virão e delas tomarão e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Deu para você entender? Agora quer ver? Vamos para Apocalipse. Já estou terminando. Não precisa ficar bravo comigo não, tá? Já estou terminando. Apocalipse, olha a cena de Jesus descendo. Olha a cena de Jesus descendo. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome, olha isso aqui para quem gosta de discutir de nome. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, meu irmão, perde tempo não, meu irmão, ficar me escrevendo para falar de nome, por favor. Se nós vamos conhecer um nome que só ele conhece. Tá aqui, ó. Você não pode tirar da Bíblia o que está escrito. Para de ficar nessa brigalhada aí por causa de nome, para com isso. Ele vai mostrar para nós o nome dele verdadeiro. Que não é esse, não é Yeshua, não é Yasha, não. Tem um nome verdadeiro que ele vai mostrar qual é o nome dele. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, porque ele tinha acabado de pisar o lagar. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse é o exército que vai pisar no Monte das Oliveiras, meus irmãos. Esse é o exército que vai pisar no Monte das Oliveiras. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. O que é essa vara de ferro? É justiça. Vara, meu irmão, quer dizer, você está debaixo de vara, você está debaixo de justiça. A justiça vai ser de ferro. Quem pecar vai morrer. Não vai ter acordo. Estão entendendo? Quem pecar morre. Entenderam? Olha aqui, ó. Aqui. É ele mesmo que pisa o lagar de vinho. Do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele pisa o lagar. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei de Reis, Senhor de Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, a todas as aves que voam pelo meio do céu. Olha aqui, Ezequiel 38, que nós lemos ontem. Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos. Olha aqui, não está dizendo como cavalo, não, a carne dos cavalos. Então vai ser uma batalha medieval praticamente. E dos que sobre ele se assentavam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, batalha de Gog e Magog, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quer dizer, ele está descendo. E eles estão se preparando para fazer guerra contra ele. Estão entendendo? Olha aqui, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta.
que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então a besta já sabemos. Apocalipse faz referência a Ezequiel, exatamente. Apocalipse faz referência a Ezequiel. Pois é, pastor, olha aqui, ó, a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então a besta é 1, o falso profeta é 8. Que diante dela fizeram os sinais com que enganou. Quem faz parte do Reino do Norte é Gog, né, pastor? É Gog. Né? Gog tá aqui. Ele é separado da besta, ele é um opositor da besta. Gog é um opositor da besta. É opositor de quem está na cadeira que o Trump ocupa hoje. É quem é o opositor de quem está na cadeira que o Trump ocupa hoje. Olha isso aqui, ó. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então quer dizer que a besta é o anticristo. Tá vendo? Tem gente que diz que a besta é um, o anticristo é outro. Não, a besta está aqui dizendo. Foi a besta e o falso profeta. Leia de novo sobre essa guerra. Tá aqui, pastora. O senhor quer que eu dê esse pedaço de novo? Aqui, vi um anjo que estava no sol e clamou em grande voz, é isso? Dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à grande ceia do Senhor. A Bíblia não fala, quem fala de anticristo é João, né? João diz do anticristo. Ele que coloca, né? Ele que coloca. Mas tem pessoas que estão, como é que ele coloca o anticristo? Um, a besta, outro, que a besta é o sistema, mas não é. A besta é o sistema e quem rege o sistema. Entendeu? A besta é o sistema e quem rege o sistema. Olha aqui, vou ler aqui. A besta foi presa, boa noite, Marisa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, tá nítido aqui, né? Tá nítido aqui. Engraçado, né, pastor? A gente falando de besta, né? O sistema, né? O trombeta. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Presta atenção no negócio aqui. Nós temos a besta do mar e a besta da terra, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar as imagens que eu quero. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo achar as imagens que eu quero. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer. Tá. Eu já consegui. Espera aí que eu quero ver aqui. Deixa eu pegar uma imagem que seja parecida com o que o Trump colocou. Ele, como é que fala? Deixa eu ver se eu acho uma imagem parecida com o que ele colocou lá no... Aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo o que eu tô querendo fazer. Vamos ver. Aguenta aí, gente. Só 2 minutinhos, tá? Espera aí. Já tô fazendo pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Pra gente fazer um... Vamos aqui, vamos juntar o que a gente tá pensando, né? Aproveitar que o pastor tá aí. Vamos juntar o que a gente tá aqui imaginando. Oh, meu Deus, mas eu sou um problema, viu? Gente, como é duro ser burro, viu? Pelo amor de Deus. Tem mais da vontade de dar uns croques em mim mesma. Mas vamos lá. Consegui salvar uma. Tá, deixa eu buscar lá do outro. Espera aí, só um minutinho que eu quero fazer um negócio aqui pra vocês verem o negócio que eu tô aqui. Que eu tô aqui com minhas ideias, pensando. Vamos ver se o pastor, o que o pastor vai falar aí. Trump.
Aqui. Ai, meu pai do céu, isso aqui é uma figura, viu? Ele é uma figura, gente, fora de piada. Esse homem é uma figura. Só um minuto. Já tô terminando aqui pra gente fazer o... Só um minutinho. O Ver tá aí, hein? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Espera só um pouco. Acho que eu não vou conseguir aqui. Mas vamos ver se eu consigo colocar todo mundo numa linha só. Ah, eu queria juntar, peraí. Criar, peraí, vou criar aqui. Colagem, agora peguei. Tá. Aqui. Gente, presta atenção aqui, ó. Olha isso aqui. Olha aqui. Vocês estão vendo? A besta do mar e a besta da terra. Olha isso aqui, gente. A besta do mar e a besta da terra. Essa está sobre muitas águas, né? Está sobre muitas águas, quer dizer, ela está no mundo inteiro, sobre os povos das nações. E esse aqui vai levantar uma imagem para este aqui. Os dois são do mesmo país. Presta atenção, gente. Liga os ponteiros. Os dois são do mesmo país. Olha isso aqui. Eu acho que tá nítido a gente observar. Vocês estão entendendo? Eles regem o mundo. Eles são os donos do mundo. Não são os árabes os donos do mundo. Não são eles. Esse representa o protestantismo e o judaísmo. Esse representa o cristianismo. O cristianismo, como é que diz, adulterado. O protestantismo também é um falso protestantismo. Presta atenção, gente, liga. As imagens dizem. As imagens dizem. Exatamente, eles representam Esaú. Os árabes estão na turma de Gog e Magog, que representam a casa de Jafé, representam os, como é que falam? Ismael, entendeu? Representam Ismael. Esse é um time. Gog e Magog, junto com os reis do Oriente, junto com, como é que diz? Junto com os árabes, são outro time, não é o mesmo. Eles tentam se juntar, mas não dá certo. Eles têm coisas iguais, como o príncipe da Arábia está mexendo com inteligência artificial do mesmo jeito, está construindo uma cidade, né? Com uma nova Jerusalém. Entendeu? Mas eles não se ligam. Agora, essa turma é Esaú e essa outra turma é Ismael, como o pastor colocou aqui. Que representam, essa turma de Ismael representa a casa, como é que diz? Mas ele é a grande meretriz que está sobre a besta. Ele é a igreja que é. Ele é o representante da igreja. A igreja é a grande meretriz que está sobre a besta. Quem é a besta é o governo. Eles dois são o governo. E a religião que eles puxam, que eles manipulam as nações. A realidade é essa. A realidade é essa. A gente tem que entender o que está acontecendo. Eles são o governo, eles são os homens, ou a cadeira deles é a cadeira dos homens que manipulam a sociedade. A grande Babilônia, ela é a meretriz que está sobre eles dois, que é como eles, através da religião, eles conseguem manipular as pessoas, eles conseguem, como é que diz? Reter as pessoas nas garras deles. É o sistema babilônico. E o sistema protestante também faz parte da grande meretriz. Eles são as filhas da meretriz. Eles são, mas eles não deixam de ser governo. Eles são governo mundial. Eles dois são a besta do mar e a besta da terra.
Entendendo? A coisa é muito séria. Nós estamos aqui vendo a configuração do que está acontecendo. Só não está vendo quem não quer. Agora, prestem atenção. Tem crentes aí colocando o Alcorão como fonte de inspiração para poder... como é que diz? A Babilônia, ela não é só os Estados Unidos. A Babilônia, ela faz parte Estados Unidos, que é o braço do Vaticano, Vaticano e Londres. É uma tríade. São 3 lugares que fazem parte da Grande Babilônia. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Então, meus irmãos, prestem atenção. As coisas estão se dando, está tudo ao mesmo tempo. Eles comandam o mundo. Quem foi que matou milhares e milhares de crentes? Foi a igreja. Esse povo que correu da igreja, foi parar nos Estados Unidos, é a besta da terra. Por quê? Porque eles foram para fixar lugar. Quem foi nos navios? Protestantes e judeus. Os 2 chifres. Protestantes e judeus fugindo do Leão 14, da cadeira que ele ocupa, entendeu? Da cadeira que ele ocupa. Ele é um dos principais. Todos os reis da terra vão pedir a bênção para quem? Para Leão 14. Todos os reis da terra, quando entram no governo, tem que pedir a bênção para o Leão 14. Agora, nós temos 2 grupos. O grupo de Gog e Magog, que faz parte Gog e Magog, Irã, que é os reis do Oriente, e o dragão, que é a China. Os reis do Oriente compreende os árabes. Todo o grupo muçulmano. Entenderam? Erdogan compreende lá. Ele está na turma de Gog e Magog. Uma parte da África também está na turma de Gog e Magog. E o do lado de cá estão as Américas, por isso o desespero do Trump em não deixar que a China e a Rússia invadam a América do Sul. Esse é o desespero dele, porque a palavra de Deus já está delimitado as áreas. Não tem como. Então, a China não vai ficar aqui, a Rússia não vai ficar aqui, eles vão ter áreas limitadas. Tanto que eles vão firmar o acordo no Alasca. Foi firmado hoje em Davos. Putin e o Trombeta firmaram o acordo da Groenlândia ficar para ele e a Ucrânia ficar para o Putin, mais os países que eram do regime do Putin. Está definido, irmãos. O cenário está definido, como a Bíblia diz. Não tem para ninguém. Vai haver guerra aqui? Pode haver sim, porque a China não vai sair daqui barato. Eles vão querer a grana que eles investiram. Alguma coisa vai ter um acordo aí. Mas não se esqueça que o dragão não é só o dragão entidade, é o dragão país, estado. Ele vai dar o seu poder à besta, que é outro estado, que nesse momento é os Estados Unidos. Tá lá. Eles estão guerreando pelas terras raras, né? Para poder a inteligência artificial, o comando da inteligência artificial ir para frente. Entenderam? Então vamos aguardar, porque tem o principado e tem a nação, né? O principado e o principado que rege a nação lá também, né? Então nós temos que ficar alertas. Nós estamos fazendo aqui como é que diz, vendo as passagens que trabalham, né? No mesmo tempo, são várias, né? Ezequiel 37 e 38, aliás, 38 e 39. Nós começamos de Ezequiel 37, né? Quem puder ver as lives, veja se tiver interesse. Agora nós viemos para Zacarias 12, 13 e 14 e Apocalipse 19. Todos eles estão conectados no seu tempo, conectados, cada um dando às determinadas coisas que vão acontecer. Eu espero que vocês tenham absorvido isso daqui, entendido, né? Leia de novo, leia tudo outra vez. Não confia no que eu falo, confia no que a Bíblia diz. Eu não estou aqui trazendo nada novo. Agora digo para você,
Não vai atrás de crente que está usando o Alcorão para discernir Apocalipse. Lembre-se do que Jesus falou: se vier um anjo do céu com outro evangelho, não creiais. Não se esqueça que Testemunha de Jeová, Mórmon, Islamismo e até o Adventismo são anjos que vieram falar com eles. Não se esqueçam disso, é anátema, é maldito. Presta atenção, nós temos que seguir a palavra, não é o que o anjo falou para Maomé, não é o que o anjo Moroni falou para o Joseph Smith lá dos Mormons, que falou para os como é que falam? Testemunha de Jeová, nada disso. Isso é anátema. O que foi colocado, hoje eu coloquei lá no grupo, o que o pastor Poscorne fala sobre a revelação da palavra, que ela já terminou, o que for acrescentado é anátema. Presta bastante atenção, Mas vamos orar, né, que eu já me estendi bastante, né, vocês já estão cansados de mim já hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos te agradecendo porque tu nos deste mais um dia para ler a tua palavra, mais um dia de estarmos diante de ti, mais um dia de buscarmos a tua face. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus de revelação. O Senhor é um Deus que nos revela o que está escrito. O Senhor é um Deus que diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar nem um i, nem um tio da Bíblia. Nós devemos ser fiéis ao que está escrito e nós estamos buscando ser fiéis. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar, não ouvindo vozes de anjos que andaram por aí falando com os outros, porque são anátemas, mas ouvindo a tua palavra, porque na tua palavra está a verdade. A tua palavra é que é o nosso guia para a vida eterna. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão meu que está aqui, que cada um possa estar regido pela tua vontade, que cada um possa estar diante de ti, em novidade de vida, para chegar à estatura de varão perfeito. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, no nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Medita na palavra do Senhor, não deixa de meditar. É nela que você tem vida eterna. Então, tudo que eu falar aqui, vai buscar de novo para ver se está certo. Boa noite, Dani. Busca a palavra do Senhor, vai ver se eu estou certa. Você não tem que ficar acreditando em mim, acredita na palavra. Se eu estiver errada, o Senhor vai me punir, né? Se eu estiver falando alguma coisa fora daquilo que é, o Senhor vai me punir, com certeza, eu tenho convicção disso. Então, eu digo para você, leia a palavra, fundamenta os teus pés na palavra, e cuidado com os crentes que estão vindo com mensagens de Alcorão, Apocalipse de Alcorão, Apocalipse do anjo Moroni, e assim por aí vai. Fiquem espertos, hein? Fiquem espertos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.